Amados, nós estamos em um seminário e hoje é a 5ª aula. Provavelmente vamos terminar ele na próxima quarta-feira. Porém, se não der tempo de abordar tudo que precisa ser abordado, precisaremos de uma aula extra. Diga amém. E o título do nosso seminário é Vencendo quem? Vencendo quem? E eu quero falar, no começo dessa aula, aquilo que eu falei desde o primeiro dia que nós iniciamos esse seminário. Só podemos vencer aquilo que conhecemos. O intuito deste seminário não é exaltar e nem fortalecer o nome do diabo e seus demônios. Longe disso, porque nós cremos que o nosso Deus é muito maior. Porém, querido, a Bíblia diz em Oséias capítulo 4 que o povo de Deus é destruído porque falta o conhecimento. E nós entendemos que, conhecendo esses demônios e quais são as legalidades que são dadas e os territórios que eles atuam, fica muito mais fácil de combatê-los. Diga amém. E nós aprendemos aqui que a maldição sem causa não repousa, não prospera e não vem. Repita comigo: a maldição sem causa não repousa. Diga: se eu tampar as brechas, nenhum desses demônios chega na minha casa, nem nos meus filhos. Amém, queridos? Você crê nisso? E eu quero usar aqui como pano de fundo Apocalipse, capítulo de número 18, verso 2. Apocalipse 18, verso de número 2. No tempo 3, nós iremos ler juntos. Nós iremos ler? Preste atenção. 1, 2, 3. Amém? Preste atenção. Caiu a grande, diga, planeta Terra. Planeta Terra, querido, pertence ao mundo, e no mundo jaz o, podemos trocar essa palavra jaz por pertence. O mundo pertence ao, e nós aprendemos aqui, na aula introdutória, na primeira aula, nós estamos falando das referências que Jesus se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo, sim ou não? Sim. Então nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em um mundo governado por Satanás, diga amém. Amém. Porém há uma promessa sobre a nossa casa, diga amém. Amém. Lembra do estudo, quando eu falei sobre o sangue nos ombrais, quem lembra? Estamos debaixo desta marca. Naquela época em Israel foi usado o sangue do cordeiro colocado, e hoje através do sacrifício de Cristo, nós também temos a marca do sangue de Cristo em nossas casas. Diga amém. O problema é quando nós abrimos brechas. E dentro dos demônios territoriais, nós falamos sobre locais de habitação, e falamos também, por último, acerca dos 2 pilares que os demônios mais operam. Pilar da esquerda, comandado pelos Exus. Tivemos uma aula só sobre isso. E uma outra aula falando sobre as pombagiras, que na verdade é a versão feminina dos Exus. E hoje, querido, nós iremos falar sobre o pilar da direita. Diga, pilar da direita. Diga, linhagem da direita. E a linhagem da direita, querido,
está comandada por duas entidades, duas classificações de demônios. O primeiro, caboclos, e o segundo, orixás. Repita comigo: caboclos e orixás. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os caboclos, iremos falar quais são os caboclos, quais são as legalidades para que ele entre, e iremos falar também sobre os territórios que eles habitam. Eu vou pegar aqui uma das nossas fichas de mapeamento da escola de cura, onde nós temos citado aqui os caboclos mais comuns, porém, como são muitos, eu separei os 10 principais, que são aqueles que são chefe de falanges. Diga amém. Os caboclos, querido, que atuam no mundo espiritual, os principais dele é o caboclo da mata, caboclo eru, caboclo baiano, 7 flechas, 7 estrelas, 7 pedreiras, pedra preta, pele vermelha, caboclo sultão da mata, caboclo da Guiné, Tupinambá, Ubirajara, Honorina, Japira, Jaciara, pena branca, pena verde, águia branca, flecha verde, morro vermelho, caboclo pantera negra, caboclo pinga-fogo, mata virgem, caboclo jussara, caboclo jurema, iara, indaí, tupi, tupiniquim, araribóia, choroquê, tuperi, quebra-demanda, rompe-mato, ubiratã, girassol, giramundo, índio, curupira e caipora. Esses são os principais que atuam no território brasileiro, advindos da África. Amém? Mas eu separei 10 que nós vamos estar trabalhando aqui. Diga amém. Nós vamos ler novamente este versículo, querido. No tempo 3, nós vamos ler juntos, tá? Mais uma vez. 1, 2, 3. Coloque a continuação do versículo, por favor. 1, 2, 3. Ok. Tem como a gente manter a projeção da forma que fizemos nas outras aulas? Vê se consegue. Preste atenção, queridos. Eu não vou ser redundante e falar o que eu falei nas outras aulas, sobre o conceito de morada, de abrigo, amém? Eu vou direto ao ponto. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. Nós temos que estarmos preparados para subir com Ele no arrebatamento, diga amém. Porém, se não der tempo do arrebatamento, e eu ou você vier a falecer, nós precisamos ter o nosso nome no livro da vida. Diga amém. E nós ainda cremos que maior é o que está conosco. Diga amém. Preste atenção. Nós tivemos uma chuva de comentários na nossa transmissão ao vivo. Pessoas entraram nas minhas redes sociais para falar sobre esse seminário, dizendo que nós estávamos mexendo em uma área que não era para mexer. Querido, se nós como igreja não mexer, quem é que vai mexer? Deus, Ele quer destruir as bases de Satanás na cidade de Campo Grande. E nós vamos nas bases para destruir em nome de Jesus. Você crê nisso? Então preste atenção. O primeiro caboclo que eu quero falar é o caboclo cobra coral. E eu quero que você anote.
O caboclo cobra coral, queridos, ele é oferecido às pessoas debaixo de uma promessa. O reino das trevas promete que esse caboclo vai proporcionar cura e bem-estar dos filhos, mas para isso é necessário a realização de alguns passes ou banhos de ervas. E diz ainda que esse caboclo cobra coral, ele protege contra traições e contra inveja. E esses banhos de ervas, querido, são ervas direcionadas pelo próprio caboclo incorporado. E ele fala quais são os banhos que tem que ser dado, a periodicidade e quais são as ervas que são usados. E nós sabemos que você está aqui na igreja, você não vai se submeter a tomar um banho como esse, vai? Sim ou não? Fala para o irmão do seu lado, o problema não é você, são os seus pais, seus avós e bisavós. Preste atenção. Quem estava aqui na segunda profética, algumas anteriores que eu chamei, quem tinha tomado banho de ervas aqui na frente. E ali tinha um grande número de pessoas já batizadas na igreja. Pessoas que foram batizadas em outros ministérios, que tomam Santa Ceia. Mas quando nós chamamos para orarmos especificamente sobre isso, manifestou muitos demônios. Por quê, queridos? Porque muitas vezes não foi renunciado os banhos que foram tomados. Entenda, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, você que me acompanha pela internet. Tem muitas pessoas que aprendem da seguinte maneira. 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez. Tudo é tudo? Tudo é tudo, sim ou não? Sim. Agora, uma pessoa que tomou banhos, tomou baforadas, depois eu vou falar sobre baforadas ainda, mas eu quero falar sobre o banho de ervas. Essas 7 ervas que é usada, cada erva representa uma falange, a qual o caboclo cobra coral comanda. Ao tomar dessas 7 ervas, esse banho, mais 7 demônios e 7 entidades começam a ser manifestadas. Aí essa pessoa agora tem um histórico como esse, vem para a igreja, entrega a vida ao Senhor, passa por um discipulado, batiza, desce as águas, eis que tudo se fez novo, sim ou não? Agora eu te pergunto, se esse homem tiver com o nome no SPC, no Serasa, ele aceitou Jesus, tudo se faz novo? Mas tudo não é tudo? Aí é que está o X da questão, querido. Preste atenção. Vamos supor que o Arquibaldo, ele tomou banhos, e esse banho de 7 ervas, ele tomou na cachoeira, e ele traiu a sua esposa, e dessa traição nasceu um filho, diga amém. Só que a sua esposa perdoou ele voltou para casa, ele levou uma vida de adultério, levou uma vida no ocultismo, praticou magia negra, e agora ele entregou a vida ao Senhor, se arrependeu de tudo, e ele quer levar uma vida nova com Deus, junto com a sua família, diga amém. Tudo se fez novo, sim ou não? Mas agora ele vai ser livre da pensão? Mas tudo não se fez novo? Queridos, esse versículo que Paulo escreve a Corinto, ele está se referindo exclusivamente a nível de salvação. A pessoa pode ter matado 8 pessoas na Bandeirantes, chegou aqui, aceitou Jesus, trocou tiro com a polícia matou ele aqui, ele aceitou Jesus,
é salvo. Tudo se fez novo, a nível de salvação. Da culpa ele é perdoado, diga amém. Porém as consequências permanecem. E o que tem que ser feito, querido, se você foi um desses que outrora tomou banho com as ervas, você precisa renunciar esse banho, expressar verbalmente, confessando. Quem está entendendo? Por isso que nos finais do nosso estudo, nós temos feito orações, onde você tem proferido. Porém, por que muitas vezes, pastor Wellington, o caboclo cobra coral pega uma pessoa que nunca tomou um banho de 7 ervas? Porque muitas vezes o seu pai tomou, sua mãe tomou, seus avós tomou, e ele nunca ficou sabendo. E ele está na igreja, aí quando vem para um ambiente profético como esse, onde nós realmente nos colocamos na posição de guerrear contra estes demônios, quem está entendendo? Aí vai e manifesta. Então preste atenção, querido, que esse demônio, ele promete bem-estar e segurança para os filhos, porém, tem muitos filhos que são doentes, com doenças crônicas como asma, como outras, que fica dependendo de medicamento para o resto da vida, porque lá atrás, alguém tomou esse banho. Promete cura e bem-estar, mas na verdade, o que essa pessoa vai ter, são filhos doentes. A legalidade está no banho e nos passes recebidos, diga amém. E qual é o território que o caboclo cobra coral mais gosta de atuar? É no lugar de convivência familiar, na casa. E ele vai escolher um lugar onde você passa com a sua família o maior tempo, geralmente a sala ou a cozinha, e vai ser ali onde haverá os maiores pontos de divergência do casal, da família. Vai ser ali onde um vai levantar a voz para o outro. Mas em nome de Jesus, nós queremos dar uma palavra que o caboclo cobra coral não vai atuar na sua vida, na sua casa, nem na sua família. Diga amém. Preste atenção. Vamos pegar o último culto agora de segunda. Quem estava aqui? Segunda-feira, querido, teve um momento que nós começamos a orar, e eu chamei um determinado grupo de pessoas aqui à frente, e quando o pastor Wellington falou, caboclo cobra coral, quem lembra de uma moça que estava gestante? Qual que foi a irmã que eu pedi para ficar com a mão na barriga dela? Qual que foi a obreira que foi a Laurinha do Gustavo, né? Eu falei, Laurinha, não tire a mão da barriga dela. Está ali a Laurinha. Queridos, aquela mulher, ela tomou esse banho, e esse banho foi dado dentro de uma sala. Então entenda, que essas entidades, elas vêm para roubar, matar e destruir. Por quê? Quem estava aqui segunda? Quem lembra da revelação do bebê que estava na barriga dela? O demônio queria o quê? O sangue do bebê. Mas para a glória de Deus, ela foi liberta, aceitou Jesus no final do culto, e o nome do Senhor foi glorificado. Porque Deus é bom. Queridos, e ainda sobre esse cobra coral, e esse ponto é importante você anotar. Na escola de cura módulo 2, nós temos algumas disciplinas. Vamos ter algumas disciplinas como estabelecendo o seu chamado, para pessoas que foi chamado para ministério de libertação. Nós vamos ter uma disciplina chamada a unção com óleo, quando que tem que ungir a nuca, quando é a testa,
quando é o ventre. Vai ter tudo isso no módulo 2. Porque até o óleo tem a posição certa de usar e o propósito certo de usar. Tem uma mistura de óleo que, se você misturar, vira a unção do adultério. Escandaliza não. Está na Bíblia. Está em Provérbios. Mas haverá uma disciplina lá também, que você não aprende em lugar nenhum, chamado entidades e os seus desígnios. E essa matéria eu passei para o pastor Wellington ministrar. Foi para você, né, pastor? Pastor Wellington, que estará ministrando na escola 2. Hoje eu estou falando aqui de maneira superficial dos 10 principais. Mas agora, como eu fazer uma autoanálise se existe resquício do cobra coral em mim? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem, preste atenção, você não vai me responder. Um dos resquícios do cobra, pastor Alain, tudo bem, querido? Graça e paz. Um dos resquícios deste caboclo é a inveja. Quem tem redes sociais aqui? Facebook, quem tem? Ok. Pense nisso que eu vou te dizer. Quando você vê uma postagem de alguém que você é amigo ou que você segue, seja no Facebook ou no Instagram, por exemplo, essa pessoa coloca uma foto alegre, feliz, de repente uma viagem que ele foi, ou um carro que ele conquistou, ou algo que ele está fazendo, isso te causa alegria ou uma certa inveja? Preste atenção, se por um acaso causa uma certa inveja, há um resquício desse demônio, mas hoje nós vamos orar e isso vai cair por terra. Preste atenção, isso, por exemplo, na sua equipe de trabalho, se você vê um colega de trabalho se destacando, isso te causa alegria, indiferença ou inveja? A indiferença não tem problema, a alegria, glória a Deus, mas se te causa algum tipo de inveja, preste atenção. Se você acabou de trocar de carro, pegar por exemplo aqui, um carro popular, um Gol é popular, eu tenho um carro Gol, e eu fiquei 3 anos com esse carro, e eu acabei de trocar por um carro melhor do que o Gol F, que é o Gol Forte, o Golf, Gol F. Aí eu troquei de Gol para Golf. Para os homens que entendem de carro, eu cresci ou regredi? Ok. Então eu estou todo alegre com o meu Gol F, o meu Golf. Só que de repente eu chego agora e eu vejo o pastor Giovanni chegando com outro carro. O certo é eu desfrutar da bênção que Deus acabou de me dar, ou eu ficar com inveja porque o pastor Giovanni chegou com um carro de repente no mesmo nível, ou até um pouco inferior, ou até um pouco maior, e eu ficar com inveja dele? Qual é o certo? Qual que é o certo? Porém, um dos resquícios do cobra coral é fazer com que você deixe de conquistar, de desfrutar de algo que você conquistou, para invejar o que o outro tem. Quem está entendendo? Queridos, em 2000, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Em 2013, eu e a pastora Elisa, nós ganhamos um Corolla 0 quilômetro, sim, novinho. E era um Corolla top de linha. Nós ganhamos em uma cidade chamada Palmital, Paraná. Ganhamos de uma família lá. Foi uma bênção, Deus
abençoou. E quando eu cheguei na igreja para pregar, o pastor pulou no capô do carro estacionado, olhou para mim, varão, hein? Que bênção! Eu achei que ele estava se alegrando comigo. Estou falando de um pastor. Ele bateu 3 vezes a mão no carro assim, eu profetizo na minha vida, eu profetizo na minha vida. Batendo, pá, pá, pá. Bem alto. Eu olhei aquilo ali, e o meu coração, pastor Andressa, deu uma tristeza. Queridos, eu morava na capital de São Paulo, e eu estava numa cidade a 600 quilômetros da capital. Pastor Vanderlei, no trajeto de volta para minha casa, eu quase bati o veículo umas 5 ou 6 vezes. E aí eu terminei, cheguei, a pastora Elisa foi me levar no aeroporto, que eu tinha uma conferência em Goiânia, e eu falei assim, amor, nós tínhamos acabado de chegar de viagem, eu falei, amor, me leva no aeroporto, porque o meu voo está saindo daqui a pouco. Nós fomos até o aeroporto de Congonhas, a pastora Elisa passou pela cidade de Itu, para pegar uma amiga dela, que ia passar uns dias em casa, e na volta a pastora Elisa se envolve em um acidente, na Marginal Tietê, no horário de pico, que envolveu 6 carros, a pastora Elisa não morreu por Deus. Quando ela me liga, eu já tinha pregado em Goiânia, né? Já estava em Goiânia. Quando ela me ligou depois, ela não quis ligar antes, para não atrapalhar eu de cultuar. Ela esperou o culto, ela falou, amor, não te liguei antes, porque eu sabia que você ia pregar, mas aconteceu isso e isso. E o Espírito Santo falou para mim, lembra das mãos do pastor lá? Aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, eu preciso orar pelo Senhor. Ele falou, por quê? Falei, porque o cobra coral está agindo na sua vida. Como assim, pastor? Falei, o senhor quando bateu a mão, o senhor estava com inveja do veículo que Deus me deu. Falei, sim ou não, pastor? Aí ele falou, pastor, me perdoa, mas é verdade. Entenda, orei pelo pastor, libertando ele no mundo espiritual, queridos. Aí, com esse mesmo veículo, querido, eu fui ministrar em outro lugar e eu ganhei uma Santa Fé. Inclusive, quando eu vim para Campo Grande, eu tinha ela na época. Eu sempre tive assim, essa bênção, essa dádiva de Deus de ganhar muitos carros. E eu ganhei uma Santa Fé de uma família muito amada, que trabalha no ramo de radiocomunicação. Eles têm emissoras de rádio, e me presentearam com a Santa Fé. E eu cheguei no outro lugar, e um outro pastor, a qual eu pregava na igreja dele há mais de 4 anos, falou, poxa pastor, estava pensando em trocar meu carro, eu vou pegar uma Santa Fé também. Falei, glória a Deus, irmão, só que troca aí Santa Fé por tanta fé. Por que tanta fé? Tem que ter tanta fé para encher o tanque, porque é beberrona, né? Brinquei com ele, e ele comprou e mandou a foto para mim. Inclusive ele comprou uma preta, igual a do pastor Wellington. Aí ele ligou para mim e falou assim, pastor, eu comprei uma preta, mas eu queria mesmo, era uma prata. Mais uma vez eu vi a ação desse demônio, só que antes do acidente eu já tinha aprendido, orei repreendendo e quebrando tudo mal, né? Em nome de Jesus. Então preste atenção, se quando você vê uma irmã com um vestido bonito, se quando você vê um irmão com uma camisa bonita, te causa isso em você, hoje é o dia que você vai ser liberto. Quem está entendendo? Fala para o irmão do lado, o pastor não está te julgando, nem falando que você tem. Fala, porém você pode ter, e não sabia, mas agora você já sabe. Quem está entendendo? Amém? Vai cair por terra hoje ou não?
Então vamos para o segundo caboclo. É um caboclo chamado Rompe-Mato. Caboclo Rompe-Mato. Esse caboclo, querido, ele promete para aqueles que estão cegos espiritualmente, abrir caminho, dar ousadia e dar posição social. Por exemplo, passar em grandes concursos, alcançar posições, geralmente, no meio político. Não estou falando cargo de vereador não, tá, querido? Estou falando de coisa grande. Eu estou falando do Senado para cima. Existe uma gama de políticos. Por isso que, para ministrar um seminário como esse, a igreja tem que estar coberta e revestida de oração. Porque existem pessoas com muito dinheiro por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso. Hoje eu recebi um WhatsApp da irmã Kelly, esposa do Rogério, falando sobre um ritual satânico, onde uma moça de 20 anos foi sacrificada em um ritual. Queridos, são pessoas de alto escalão e de alta posição que está por detrás desse mundo satânico. Então, o pastor só está ministrando um seminário como esse, porque eu sei como que está a minha vida com Deus, e eu sei em que nível que está a nossa igreja, senão eu não poderia. Preste atenção, é comum, eu não sei se a Carolzinha está aqui hoje, Carol, esposa do Maico. Maico, sua esposa não está aí, né? A esposa do Maico, queridos, para a glória de Deus, liberta, batizada, faz parte das apacentadas junto com a pastora Elisa. Mas quando eu estava fazendo a libertação da esposa, faz assim, Maico, da esposa dele, ela era uma das que recebiam rompe-mato para entregar para algumas pessoas que iam no centro onde ela trabalhava. Então assim, queridos, eu falo para você com tanta propriedade, porque eu, pastor Adriano, pastor Wellington, pastor Graciela, nós temos trabalhado isso todos os dias aqui na igreja. Eu não estou falando de algo que me contaram, estou falando de algo que nós trabalhamos contra todos os dias. Quem está entendendo? Então estou citando só um exemplo e mostrando para você. A promessa deste caboclo é de abrir caminho e colocar em altas posições. Mais ou menos assim, você quer ser o líder de venda na sua empresa? O rompe-mato vai abrir os caminhos e vai fazer que você chegue até lá. Sempre vai estar atrelado à posição. E geralmente os sacrifícios a ele é muito grande. E quais são as legalidades? Ganância excessiva por algo. Lembra que quando eu falei do cobra coral, falei do banho de ervas? Quem lembra? No rompe-mato, o banho já é diferente. É o banho de pipoca. De pipoca mesmo. Aquela que você come no cinema, sabe? É aquela. Consagra-se o milho como primícia da terra. Prepara a pipoca e joga. E tem a data certa para fazer. Junto com o banho de pipoca, querido, o que dá legalidade ao rompe-mato são livros com teorias satânicas, sempre usando o nome de anjos de luz. E o território onde mais esse demônio atua são nos quartos, principalmente de pessoas solteiras, viúvas, divorciados, separados, enfim. E esse demônio, quando ele atua, ele vai aprisionando, encurralando essa pessoa dentro do próprio quarto, a fim de que ele fique num estado depressivo. Há 3 segundas-feiras atrás, nós chamamos aqui pessoas que tinham tomado banho de pipoca, quem lembra? E eu gritei, intercessão masculina, vem para cá. Quem lembra disso?
porque esse demônio é extremamente agressivo. Esse caboclo é extremamente agressivo, e ele é muito, muito ousado. Ele é ousado, ele se esconde. Queridos, então se porventura na sua família teve alguém que tomou banho de pipoca, se por um acaso você era fã de livros, de bruxaria, e agora eu vou citar alguns nomes aí, e mais uma vez eu vou apanhar nas redes sociais, mas se você é fã da trilogia Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crepúsculo, e por aí vai, há legalidade, porque geralmente quem lê gosta de ler nos quartos, e são demônios da noite. E eu quero profetizar, querido, que se isso tenha chegado no teu filho ou no teu neto, Deus vai repreender no nome de Jesus. Você crê nisso? O terceiro caboclo que eu quero falar é o caboclo Tupinambá. E este, fala para o irmão do seu lado, este é chefe de falange. Qual que é o nome? Qual é o nome? Separando as sílabas, vai dar tu, pi, nan, ba. Para cada sílaba existe uma entidade. Juntando as duas primeiras, fala de tupi. Essa palavra tupi fala sobre o sangue de Jesus tem poder. Na hierarquia dos caboclos, o Tupinambá vem na cabeça. Ele é o líder. Na hierarquia, ele é o mais respeitado. Ele tem a ordem de colocar os outros caboclos para manifestar ou ficar parado. E esse Tupinambá, querido, ele exige 7 tipos de frutas doces e vinho. E esse vinho tem que ser vinho doce. Existe uma festa que a Igreja Católica faz, chamada quermesse. Quem já ouviu falar? E geralmente nessas quermesses são servidas algumas bebidas. Uma conhecida como quentão. Quem já ouviu falar? Alguém sabe a composição do quentão? Frutas em vinho. O Tupinambá exige quentão. Fala para o irmão do seu lado. Você veio aqui para descobrir os segredos do reino. Fala tanto do reino de Deus, quanto do reino das trevas. E esse demônio, querido, ele causa desordem na casa, inversão de papéis. O homem começa a exercer o papel da mulher, a mulher o papel do homem, e é comum ver a mulher gritar e o homem baixar a cabeça, o homem ficar em casa lavando a roupa para a mulher trabalhar. Os filhos já não pedem para o pai, pai, eu posso fazer isso? Já vai na mãe, porque os próprios filhos já reconhecem a mãe como a figura da autoridade, porque o Tupinambá inverteu essa ordem. Queridos, e isso passa de pai para filho. Eu atendi uma obreira nossa aqui ontem, aqui na igreja, e a família dela foi criada em Rio Verde. Ela falou assim, pastor, a minha avó, quando o delegado da cidade não resolvia, chamava ela para resolver, e ela chegava e resolvia. Eu falei, você está brincando, querida? Não, pastor, é sério. E aí nós começamos a fazer a analogia da família,
E nós começamos a ver o extremo do autoritarismo na linha feminina da família. Provavelmente há resquícios do Tupinambá agindo ali. E muitas vezes essa legalidade entrou por um gole de quentão que você tomou. Quem está entendendo? É claro que para a entidade é consagrado, mas quentão é quentão em Campo Grande, na China, na Indonésia ou em São Paulo. Quem está me entendendo? Como Deus é Deus em todo lugar, em nome de Jesus. E se porventura você teve o dessabor de tomar quentão, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Aí, eu e minhas aventuras, né? Eu vou ter que escrever um livro das coisas que eu já vivi na estrada pregando a palavra. Eu cheguei numa igreja, numa época de inverno, em uma cidade chamada Turvo. Pensa, irmão, no frio que estava lá, 3 graus. E os irmãos também fizeram um arraiá lá. Falou, pastor, vamos tomar crentão? Eles mudaram o nome, de quentão para crentão. Eu falei assim, varão, não, deixa para lá, tomo água mesmo. Queridos, nós temos que tomar cuidado, quem está entendendo? Lembra daquele versículo que nós lemos, Oséias 4:6? O meu povo foi destruído porque lhe falta. Fala para o irmão do celular, na CCA, você só erra se quiser. Quem está entendendo? Amém? Presta atenção. Olha só uma das legalidades que o caboclo Tupinambá, ele entra em uma casa. Fala para o irmão do celular, não se escandaliza não. E eu vou falar qual é a legalidade, eu vou contar a experiência do gabinete, e o irmão me autorizar a falar o nome dele, eu vou falar, amém, queridos? Amém? Presta atenção. Uma das legalidades, além do quentão, é porta-retrato com foto antiga. Escute, é pecado você ter a foto da sua mãe no porta-retrato? Não. É pecado você ter a foto da sua avó? Sim ou não? Ou você está na dúvida? Fala para o irmão do lado, sim, não é pecado. Fala para o irmão do lado, não é pecado. Agora preste atenção. Existe uma linha do Tupinambá, que quando alguém foi escolhido do ventre, consagrado a esse caboclo, que ele escolheu em determinada família, aquela pessoa cresce e envelhece como o grande general da família, sem nunca ter servido o exército em nada, e antes de morrer, o Tupinambá deu uma orientação, de que aquele porta-retrato, com aquela foto dele, teria que passar para o filho mais velho da família, ou para o homem mais velho, na ausência de filhos do sexo masculino. Então, por exemplo, o Arquibaldo foi consagrado Tupinambá, ele tem uma foto dele, um porta-retrato, geralmente com a cara fechada e de bigode. Pastor, então vou rapar meu bigode, é pecado? Não, irmão, tem nada a ver. Estou falando de uma situação espiritual, diga amém. Então tem que deixar bem claro, senão daqui a pouco tem gente que não vai querer nem, né? Presta atenção. E aí essa entidade avisa quando aquele homem vai morrer. Ele fala, olha, você tem mais 22 dias de vida. Antes de você morrer, essa foto tem que ser passada, e há um juramento de pai para filho. E aí vai morrendo e vai passando de geração em geração aquela foto. Até que chega na casa de uma pessoa, muitas vezes cristã, está lá, não, esse foi o meu bisavô, meu tataravô. E não sabe. Quem está entendendo? É uma das legalidades. E esse demônio entra, invertendo os papéis dentro de casa,
são os pais que obedecem os filhos. O pai chega em casa e ele só falta falar para o filho: filho, posso sentar no sofá agora? Papai pode comer? Vou pensar, né? Infelizmente, resquícios do Tupinambá. E hoje Deus vai colocar tudo no devido lugar. Você crê nisso? Preste atenção. Vou falar de uma cabocla agora. Cabocla Jupira. Repita comigo, Jupira. Essa cabocla, queridos, ela age em conjunto com um orixá. Essa cabocla Jupira, ela está ligada às águas doces dos rios e lagos. E ela promete herança para os filhos de quem serve a ela. Você quer deixar uma herança para o seu filho? Sirva a ela que ela vai dar. E na maioria dos casos, irmão, realmente, vai a herança. Só que a pessoa não fica viva para desfrutar da herança. Olhe para cá. Adianta o meu pai e a minha mãe morrer e deixar para mim 10 milhões e eu viver apenas 3 meses depois que essa herança chega na minha mão? Sim ou não? Não. E essa cabocla Jupira, ela tem esse poder destrutivo da herança que chega na vida dos filhos. Porém, é uma das caboclas mais difíceis de identificar dentro de um processo de libertação. É preciso uma sintonia muito grande com Deus, uma presença expressa e uma revelação inaudita do Espírito Santo, para que nós possamos, dentro de um mapeamento inteligente, identificá-la. Por quê? Muitas vezes, pastores, todos os traços do mapeamento vai nos levar a Iemanjá, que é o demônio das águas. Porém, muitas vezes é a Japira, e qual que é a legalidade que é dada a ela? É quando a pessoa, em uma brincadeira de criança, ou na brincadeira adulta, ou naquela, quem já ouviu o termo Maria vai com as outras? Quer ver uma coisa? Tem pessoas que precisam tirar um documento, pegar uma segunda via, ou não sei o quê, aí chega no lugar, vê uma fila, tem pessoa que vai e entra na fila. Eu nunca vou entrar na fila sem saber para que é. Se eu chego em um órgão público ou qualquer outro, eu vejo aquela fila e eu não me informo nem com quem está em último lugar, não. Falou, essa fila aqui é para tirar certidão negativo, cara? É, mas será que ele perguntou lá na fonte? Que depois de 2 horas vai descobrir que não, entendendo? Eu já vou lá, aí as pessoas já ficam olhando, só falta querer passar na frente, isso aqui. Fala, por favor, querido, eu preciso, a fila é essa? Ah, é essa, tá bom. Aí eu vou lá e volto para o último lugar. Ou, não é essa aqui não, é na outra. Tem pessoas, querido, que a Maria vai com as outras. Ele viu todo mundo na fila, eu vou ficar, né? Chegou um irmão aqui para mim, ô pastor, como que eu faço para fazer parte dos apacentados? Falei, mas você é apacentado, irmão, aqui, estou apacentando, sou pastor. Não, mas eu vi uns irmãos aí dando nome, ele deu, que eu também quero, estou dentro. Falei, varão, deve ser as apacentadas. Ah, é de mulher? Não, então não quero mais não. Querido, presta atenção. Olha a legalidade para a cabocla Jupira. A pessoa vai passar o Réveillon no litoral. Misericórdia, vou cancelar minhas férias. Não faz isso não. Vai passear. Quiser indicação de praia, eu posso dar 10 para você ir. Vai tranquilo. Só que a pessoa está lá na praia. É pecado ir na praia? É pecado usar uma bermuda? E a sunga do Batman? Aleluia. E o biquíni da Mulher Maravilha? Escute. Aí a pessoa vai para a praia. Aí está lá, jogando frescobol com a família. Tal. É pecado? Aí vem a esposa e traz uma água de coco para ele. Ele toma, devolve. Aquele negócio todo, né? É pecado?
Só que aí ele olha na praia, perto da meia-noite, 11h50, tem um grupo de pessoas pulando onda e contando as ondas. Ai, que legal, exercício. Aí ele pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Isso aqui é uma consagração em Iemanjá, é uma oferenda. Enquanto ele estava sem perguntar nada, não tinha problema, porque a motivação do coração dele não era aquilo. Quem está me entendendo? Mas agora ele ficou sabendo, fez no embalo, pulou onda para Iemanjá. Quem estava aqui na segunda profética que eu chamei as mulheres que pulou onda para Iemanjá? Para você se lembrar qual foi o dia? Foi o dia que Deus me revelou uma mulher, que eu falei assim, ó, você está de regata, tem uma tatuagem por trás da sua regata. Quem lembra? Aí ela falou assim, não é regata, é blusinha. Não, como que ela falou? Não, ela falou, não é regata, é blusa de alcinha. Quem lembrou agora? Se você olhar lá no vídeo, está lá na segunda profética, quando eu chamo, que pulou onda, onde eu coloquei os demônios, começa a manifestar e fica pulando, do mesmo jeito que pulou na água. Eu te pergunto, é coincidência? Hã? São legalidades que são dadas, querido. Preste atenção. E quais são os territórios preferidos dessa entidade? Cidades litorâneas, ou cidades que têm muitos rios. Você vai ver, queridos, que toda cidade que é regada por muitas águas, seja rios de água doce ou praia, todo o trabalho da igreja evangélica é sofrido. Cresce, mas depois de muitos anos, de muita luta. Quem está entendendo? Eu falo porque eu tive o privilégio de pregar em muitas cidades litorâneas. Quer ver uma coisa? Quem conhece a cidade de Aquidauana? Existe um rio no meio lá. Foi me passado, eu fui ministrar no Café de Pastores de Aquidauana e Anastácio, para os pastores e líderes, e o presidente lá do Conselho de Pastores é o pastor Lucas Machado, e ele me convidou para levar uma palavra no Café de Pastores, e eles me passaram o dado que 70% dos aquidauanenses são evangélicos. É um dado assim, muito glorioso, sim ou não? Mas não tem nenhuma igreja com mais de 200 pessoas. E onde que está esse povo? Agora, a cidade é cortada por um rio. Quem sabe o nome do rio? Sabe quantos suicídios já houve naquele rio? Passou de 3.000 suicídios. Agora chega lá no Réveillon e vê quantas oferendas são feitas naquele rio. Estou falando por quê? Porque nós temos uma igreja em Anastácio. E nós oramos lá. Cadê o Luiz Carlos? O Luiz Carlos foi comigo quando nós fomos escolher o ponto lá. Nós oramos. Pastor Wellington acabou de fazer uma cruzada, terminou domingo lá, né, pastor? Aconteceu coisas maravilhosas lá na cruzada. Queridos, então estou falando de um território que nós conhecemos. Então, muitas vezes, cidades litorâneas, cidades que têm rios grandes, geralmente essa entidade fica ali. Entra na casa do crente? Sim ou não? Só se der brecha. E se não der brecha, entra? Vai entrar na sua? Amém? Nós falamos da cabocla Jupira. Agora nós vamos falar do caboclo 7 flechas. Quem já ouviu falar desse caboclo?
Caboclo 7 flechas. Se você estiver com caneta, anote demônio das matas. Vamos falar um pouquinho sobre folclore? Cultura brasileira, podemos? Quem já ouviu a lenda do Boitatá? Quem já ouviu a lenda da mula sem cabeça? Quem já ouviu a lenda do lobisomem? Existe? Quem acha que existe? Levanta a mão. Quem acha que não existe? Como que surgiu a lenda? Como que surgiu a lenda? Alguém viu? Sim ou não? Queridos, preste atenção nisso aqui. Quem já teve aqui algum culto, onde Deus me revelou, e eu falei mais ou menos assim: irmão, eu vejo uma coruja, ou eu vejo um morcego, eu vejo uma pera, ou uma uva, uma melancia. Quem já viu? Presta atenção. Se de repente você não conhecesse no mundo natural, você poderia falar que eu estou mentindo quando eu falo que eu vi? Poderia se tornar uma lenda. Escute. Esse caboclo 7 flechas, ele tem origem indígena. A gente consegue jogar no Google, digita aí caboclo 7 flechas e clica no imagens, no Google Imagens. Quem já viu cocar de índio sendo vendido? Daqui a pouco eu vou te falar a legalidade. Só quero mostrar, ver se dá para a gente exibir algumas imagens aqui. Fala para o irmão do seu lado assim: você vai ficar arrepiado com este caboclo. Fala, o pastor vai voltar no folclore. Enquanto a Vivi está procurando ali, tentando fazer, olhe para cá. Não olha no seu celular não, vamos olhar todos juntos aqui. Aí se não der certo, não dá para ninguém, tá bom? Você vai em casa. Olhe para cá. Existe algo, de repente eu erre a pronúncia aqui da palavra, mas eu acho que é infanticismo. Essa palavra, morte, sepultamento, homicídio de criança. Infanticídio, é isso? Obrigado. Existe um alto índice de infanticídio em aldeias indígenas, em tribos. Alguém já ouviu falar disso aí? Por exemplo, você já viu alguns gêmeos, algum índio com gestação gemelar, com os 2 índiozinhos no colo? Porque um deles é sacrificado. Daqui a pouco a gente exibe, segura aí. Isso é uma das imagens, segura aí que daqui a pouco eu vou explicar. Deixa eu falar do infanticídio. Quando uma criança é morta, sangue inocente está sendo derramado. Só que essa criança é oferecida a uma pessoa. Oferecida a uma? Vamos falar um pouco de história. Vamos falar da colonização. Quem lembra da colonização? Existem 2 tipos de colonização. Colonização de exploração e de povoamento. De povoamento, um povo vem e explora ali para sua sobrevivência e vai morar ali. Colonização de exploração vai explorar os recursos que aquela terra tem e as riquezas naturais para mandar para outro lugar. Nós, brasileiros, somos colonizados pelos portugueses, diga amém. Junto disso, vieram os navios negreiros, quem lembra? Junto disso,
Preste atenção. Houve uma mistura, que nós usamos a palavra miscigenação, que é a mistura de raças. Só que também houve um intercâmbio religioso. Os índios eram devotos da religião da terra. Eles adoravam samambaia, eles adoravam pé de banana, só o que a natureza tinha. Existe uma seita chamada eubiose, que parte desse princípio, mas eu não vou falar sobre ela. Porém, os portugueses vinham do catolicismo romano, onde tinha a sua fé e a sua adoração em imagens. Porém, nos navios negreiros, eles eram adeptos da Umbanda. Assim como portugueses transaram com índias, africanas transaram com índios, portugueses ficaram com a africana, houve toda a miscigenação, e daí veio o povo brasileiro, houve essa mistura de religião, diga amém. Neste momento, os índios começam a oferecer essas crianças que morrem aos 7 flechas. E veja que nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, muitas pessoas que têm origem indígena, sim ou não? E os índios agora começam a ter visões. E essas visões começam a ser contadas de pai para filho, como mula sem cabeça, como lobisomem, como tantas outras coisas. Entenda? Daí nasce o folclore brasileiro. E em abril é comemorado o Dia do Índio. Em abril é comemorado, se eu não me engano é dia 21 de abril, acho, 19. Tiradentes, que dia que é? 21. Não dá, o HD é pequenininho, né, irmão? Não dá para guardar tudo. Mas no Dia do Índio no Brasil, pergunta o que acontece. Muitos terreiros celebram os 7 flechas. Então, quando você começa a ter visões demoníacas, se tornaram lendas e faz parte do folclore. Aí o pai vai e canta para o filho: boi, 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 boi da cara preta. E você está entoando uma cantiga e trazendo para dentro da sua casa. Quem está entendendo? Preste atenção, que eu ainda vou falar sobre a legalidade. E agora eu quero ir na imagem. Projeta para mim a imagem, querida. Você está vendo essa peça aqui? Chama cocar ou penuche. Cocar ou... E quando você vai num terreiro, esse caboclo 7 flechas, o que ele promete? Quem lembra? Resolver problemas urgentes. A pessoa chegou desesperado. O que o líder espiritual lá vai falar: olha, seu caso é só os 7 flechas, que não erra o alvo. Então precisa resolver problema urgente, é isso aí que é invocado. E aí, querido, muitas vezes é pego um cocar como esse e colocado na cabeça da pessoa que vai receber a entidade. Aí, a pessoa vai passear, passa por Miranda e vê os cocar à venda na BR. Quanto que é? É R$200. Se fizer 50 eu levo. Pode levar, 50, negócio fechado. Era 200, consegui por 50. 50 demônios está levando para sua casa. A pergunta que não quer calar: quem está me entendendo? Querido, e muitas vezes uma pessoa vai e faz a tatuagem de um índio no corpo. Tem alguém que tem um índio tatuado aqui? Ou a cabeça do índio, a imagem do índio? Se tiver, faça assim, não precisa ficar com vergonha. É comum. É a 9ª tatuagem mais tatuada nos estúdios de tatuagem no Brasil.
está no top 10, ocupando a 9ª posição. Quem está entendendo? Fala para o irmão do seu lado, isso é para você que pensa que tatuagem não tem nada a ver. Quem está entendendo? Diga amém. Porém, a legalidade para o 7 flecha entrar, tatuagem indígena, objetos indígenas adquiridos e trazido para sua casa, ou escultura, seja de cera, de madeira ou de qualquer outra, trouxe, você está trazendo 7 flecha. Conta comigo aqui, querido. Vamos lá. Esse é o símbolo. Então, querido, eu profetizo em nome de Jesus, que na sua casa não haverá resquício desse demônio em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Posso falar sobre uma consequência dos 7 flechas? Sim ou não? Oi, filha? Coloca. Esse aqui é o cocar usado no terreiro. Aqui está no ritual, tá? Isso que não é o pastor Denilson nem a CCA não, é o Google, tá? Quem é? Fala para o irmão do seu lado, problema do Google. Amém? Deixa eu te falar um dos resquícios. Lembra quando eu falei do resquício da inveja, tal? Posso falar de um dos resquícios dos 7 flechas? Querido, o que significa para você a palavra irmão? Irmandade, o que significa? Por que na igreja nós chamamos com o irmão lá da igreja? É uma coisa boa ou ruim? Se eu chegar para o Luiz Carlos e falar assim, presbítero Luiz Carlos, você para mim é um irmão, é um elogio ou uma crítica? E por que muitas vezes nós não temos o mesmo convívio com o nosso irmão biológico? Com os irmãos de sangue. Vou te explicar. Não é normal eu ter um ótimo relacionamento com o pastor Wellington e não ter com o meu irmão biológico. Entenda. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Entre eles veio para roubar valores. E ter amizade com o irmão é valor. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja chamada Loane. Ela é filha da irmã Léo. Ela está aí hoje, a Loane? Está ali a Loane, está ali, ó. Ela tem uma irmã biológica por nome de Janaína. As duas são extremamente coladas. Do jeito que tem que ser. Quem está me entendendo? Extremamente. Porém, quando você vai analisar a linhagem espiritual dos indígenas, eles não têm relacionamento com os irmãos. A mãe pode gerar o filho, ele cresce, a primeira coisa que ele faz é virar as costas para o irmão. E muitas casas, famílias que têm 5, 6 irmãos, o irmão mata o irmão, a irmã não fala com a irmã foge com o marido do irmão, a mulher, o cara deita com a esposa do próprio irmão de sangue. Irmão, eu já tratei aqui na igreja adultério, onde a mulher traiu o esposo com o irmão dele, com o cunhado. Como que trata um negócio desse? Mas tem que tratar. Quem está entendendo?
Queridos, e essas situações entre irmãos, irmão que arma cilada para o outro morrer para ficar com a maior parte da herança, tudo isso é resquício dos 7 flechas. Diga amém. Próximo caboclo, arranca toco. Como que é o nome desse aí? Esse caboclo, querido, ele é chefe de falange. Ele é chefe de... E ele é o caboclo mais antigo do reino das trevas. O mais antigo. Primeiro de todos é o arranca-toco. Ele foi o precursor. E uma das promessas dele é contra falência e dificuldades financeiras. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa inteligente. Quem é inteligente aí? Só isso? Quem é inteligente aí? Diga assim, ó, eu penso, logo existo. Amém? Foi Sócrates que falou isso? Presta atenção. Se esse foi o precursor, ele foi um dos primeiros, e ele promete proteger a pessoa contra falência e dificuldade financeira, o que faz uma pessoa procurar o caboclo arranca-toco? O que é? Olha lá, o Roger falou. Fala para o irmão do seu lado. O maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro. Fala, e os caboclos, começou tudo por causa do dinheiro. E aí, queridos, quem estava aqui, nessa última segunda-feira, que eu revelei um senhor aqui, acho que uns 60 anos, eu nem sei se ele está aqui hoje, se tiver, meu irmão, você me perdoa, mas eu vou ter que usar como exemplo, onde Deus me revelou que ele era contra o dízimo. Quem estava aqui? Tinha como eu saber que ele era contra o dízimo? Ele não poderia me desmentir? E falar assim, não pastor, sou dizimista fiel. Mas o que ele fez? Ele balançou a cabeça concordando. Sim ou não? Aí você lembra que eu falei, Deus usou a minha boca para falar para ele, olha, inclusive o que você está pagando para o agiota é muito mais do que você pagaria se você estivesse dando dízimo. Quem lembra disso? Querido, ao contrário do que o caboclo promete, ele deixa essas pessoas na mão de Satanás, através do que? Da usúria. Ele vai ficar na mão de agiota. Fala para o irmão do seu lado, por isso que crente não pode procurar agiota. Falei muito menos ser agiota. Quem está entendendo, querido? Pastor, mas está confrontando doído. Glória a Deus, sinal que a palavra começou a causar efeito. Querido, a maioria dos agiotas tem espírito assassino. Tem agiota que torce para não receber o valor que ele emprestou, para poder matar, ou para poder tirar. Eu atendi um agiota aqui a semana passada, mas ele não veio me cobrar, tá? Fica tranquilo. Ele estava passando uma luta no casamento e veio aí, e Deus foi na lata dele. Pensa um baixinho que cresceu 2 metros de altura, mas revestido. Queridos, e ele falou, pastor, eu tenho o prazer de matar. Eu nunca matei, mas eu mando matar. E aí, depois que morre, a família vai e me entrega tudo que tem, para não morrer mais ninguém na família. Mas eu preciso de ajuda.
Queridos, e esse caboclo arranca-toco, ele deixa a pessoa escrava de agiota ou da agiotagem documentada. Pergunte qual? O nosso sistema financeiro nacional. Tem muitas pessoas que não conseguem romper o limite do banco. Ele acaba de fazer um financiamento, já está refinanciando, e ele vive a vida toda escravo dos juros bancários. Quem está me entendendo? Presta atenção, é pecado trabalhar com o dinheiro do banco? Sim ou não? Não, não é pecado. Se o banco me oferece algo favorável, por exemplo, nós precisamos, querido, de 12 milhões para construir a nossa catedral, diga amém. Quanto que nós precisamos? Se o banco bater aqui na hora, ó pastor, estamos com a linha de crédito, estamos com o dinheiro sobrando aí, ó, quer 12 milhões? Venha, é na hora, entendendo? Fazer o risco calculado, contar, mano, deixa comigo, né? E aí eu vou fazer a oferta, falei, você vai ajudar a pagar? Fala para o irmão, sabe, você vai ajudar a pagar? Fala assim, o pastor não pede nada para ele. Fala, mas para a igreja ele pede sem dó. Fala assim, ó, se você continuar na CCA, fala, você vai acostumar com o pastor pedindo e Deus te dando. Mas por que eu preciso abrir esse parênteses, querido? Para você não chegar amanhã, ligar para o gerente, ó, corta todos os meus limites. Não, não é isso. Eu estou falando de prisão. Se você tem uma dívida equacionada, não é pecado. Você está trabalhando com o dinheiro do banco, quem está entendendo? Você está trabalhando com o dinheiro do banco, e trabalha mesmo, se tiver uma condição favorável. Agora, quando você é prisioneiro disso, é resquício, querido, do arranca-toco também, e logo você vai deixar de ser dizimista, e aí o negócio está complicado, diga amém. Fala para o irmão do seu lado, cabocla Jurema. Fala, está acabando. Querida, essa cabocla Jurema, ela tem 2 lugares de atuação, na mata e na praia. Na mata eu não tenho nenhum conhecimento, eu não posso falar nada, diga amém. Eu vou falar da cabocla Jurema da praia. Mas existe da mata, mas eu não domino o assunto, eu não vou falar do que eu não domino. Senão você pode me fazer uma pergunta, eu não vou saber te responder. Cabocla Jurema da praia. Ela promete, querido, cura contra doenças neurológicas, medo, insônia, todo tipo de problemas mentais. Essa cabocla promete a cura e a proteção para que a família não venha cair nessa. Porém, uma das legalidades, vixe, vai ter muita gente agora me batendo. Quem já foi benzido? Legalidade, querido, para a cabocla Jurema. Quem teve pai ou avô que era benzedor? É a maior malignidade que existe. É uma das legalidades, querido. Preste atenção. Hoje não é tão comum. Hoje não é tão comum. Mas de repente, alguém já viu essa cena. Vamos falar de ignorância? Falar do quê? Mas no sentido literal da palavra, falta de conhecimento. Amém? Não sei se alguém já viu uma situação de um bebezinho com soluço e alguém colocar um negocinho vermelho na testa.
Quem já fez isso? Fala para o irmão do seu lado, caiu, a grande Babilônia caiu. Tem que ter tido uma origem. Você acha que alguém teve uma ideia brilhante? Essa criança está com soluço. Eu vou tentar um monte de coisa, vou tentar colocar arroz, vou tentar colocar isso. Olha, pelinho vermelho deu certo. Você acha que alguém se deu o trabalho de falar isso? Fazer isso? E como surgiu? Fala para o irmão do seu lado, Deus revela e o diabo também. Nós não vamos jogar agora, mas depois você vai jogar no Google a imagem da cabocla Jurema da praia com a fitinha vermelha. Teve uma novela que fez muito sucesso no Brasil, e depois dessa novela, muitas meninas que nasceram receberam o nome de Dara, D-A-R-A, Dara. Quem já ouviu? Tinha uma cigana chamada Cigana Dara. Só não sei o nome da novela. Alguém sabe? Explode coração. E essa Dara usava um negócio na testa. Quem lembra disso? Querido, entenda. Muitas vezes, ignorância no literal da palavra. Falta de... Muitas vezes você fez sem falta de conhecimento. Vou colocar um pelinho vermelho lá. Legalidade para a cabocla. Mas hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Querido, eu estou dando algumas pausas aqui porque é interessante que eu estou ministrando e Deus está me mostrando. E Deus está mostrando aqui, até na vida de irmãos muito queridos nossos, que na igreja Deus está mostrando. A senhora colocou na minha testa também, mãe? Eita, é hoje que vai cair por terra, hein? Que cor que a senhora colocava, mãe? Branco? E funcionava? Não sabe se funcionava. Aleluia. Olha o mapeamento aí, ao vivo. Glória a Deus. Mas provavelmente, vamos pegar aqui o exemplo da minha mãezinha, né? Minha mãezinha está falando assim, filho, eu coloquei na sua quando você era criança. Provavelmente os pais dela colocaram na dela. Os meus avós. Que provavelmente os meus bisavós colocaram. E isso vai sendo geracional. E a gente não entende. Quem está entendendo? Diga amém. Mas existe uma consequência, sim ou não? Pergunte qual? Resquício dessa cabocla. Medo de água. Morte por afogamento. Já viu pessoa que tem pavor de entrar na água? Geralmente é isso aí. Família que já perdeu em 3 gerações. Fulano morreu afogado, o neto, o bisneto. Consequência da cabocla Jurema. Jurema da praia. Diga amém. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Penúltimo caboclo. Treme terra. Qual que é? Esse, querido, é um dos que nós que trabalhamos com libertação. Mas agora vamos dividir libertação. Nós vamos dividir, diga amém. Existe a libertação e existe a expulsação de demônios. São coisas distintas, tá? Por exemplo, aquelas pessoas que vieram aqui na segunda-feira, manifestou, a gente expulsou o demônio. Dá para afirmar que foi liberto? Não. Naquele momento os demônios saíram. Mas para ele ser liberto, vamos ter que ir na raiz. Amém? A outra parte da libertação é a expulsação. Então eu quero falar sobre essa parte da libertação. Expulsação.
Nós tivemos uma segunda-feira aqui, nessa última agora, uma pessoa que manifestou muitos demônios aqui, e ela está com a gente desde a fundação da CCA. Ela foi obreira da igreja, foi obreira, trabalhou na igreja há muito tempo, e até que Deus me deu uma direção de tirar de tudo, para preservá-la. E eu não vou falar o nome aqui, mas foram muitos demônios que manifestou, muitos. E um deles que manifestou foi o treme-terra. Querido, e esse treme-terra, você já percebeu que tem alguns demônios aqui, que seja eu, o pastor Giovanni, pastor Cássio, pastor Jorge, pastor, colocamos a mão, pá, expulso, já vai de uma vez, e tem uns que dão um trabalhinho. Esse treme-terra é um dos que dá trabalho. Quem estava no dia que Deus me revelou o pacto de um homem com o caboclo pinga-fogo aqui? Quem estava? Que ele tomou um banho em uma caixa d'água com cachaça. Quem estava? Quantos homens precisou para segurar ele aqui? Mais de 20 homens. O treme-terra, querido, ele promete algo. Todos os caboclos estão alinhados a uma promessa. Mas é Deus que faz essa promessa? Sim ou não? Não. O treme-terra, ele promete, querido, desfazer feitiço, desfazer encantamento e trabalhos de amarração. Então, por exemplo, o Arquibaldo descobre que a Arquibalda fez uma macumba contra a vida dele. Aí ele vai no centro para desfazer isso. Quem está entendendo? Não, eu preciso de uma macumba mais forte do que a que fizeram para mim. E aí começa a competição. Faz, desfaz, faz, desfaz. Não, está amarrado, está solto. Parece delegado, né? Está amarrado, está solto, está amarrado, está solto. Ó, escute. Escute. Só que nisso, vai criando correntes de demônios. E esse treme-terra vai agindo, amarrando essas pessoas com correntes e grilhões espirituais. E uma pessoa que tem o caboclo treme-terra é o mais resistente para aceitar a Cristo na hora do apelo. E é um dos que quando vem, dá muito trabalho. E aí a gente começa a usar várias táticas, claro, sempre através do nome de Jesus. Amém, queridos? O nome de Jesus, não tem demônio que não saia pelo nome de Jesus. Quem está me entendendo? Mas você vê que às vezes a gente fala, vamos igreja, fogo, 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 quem já viu? Muitas vezes é o caboclo treme-terra. Ele é terrível, ele dá um trabalho gigantesco. E muitas vezes, através de fitinha no corpo. Sabe aquelas fitinhas coloridas? Quem já usou? Bonfim. Fui na Bahia, lembrei de você. Colocou no retrovisor do carro, aquele monte. Tudo quanto é cor. Colocou na placa do veículo. Quem já viu na placa? Porque ele promete que não vai ter morte com o carro. Aí depois você joga no Google, acidentes de carros com fitinha na placa. E aí você vai ver o alto índice. Fala para o irmão do lado, é coincidência? Fala, o Google está inventando? Fala, é fake news? Que isso é poder das trevas, mas o poder de Jesus é maior, em nome de Jesus. Diga amém. E o último que eu quero falar, queridos, eu ia falar do pena branca, mas eu vou pular o pena branca, e vou falar do caboclo giramundo, para encerrar. Caboclo? Queridos, esse caboclo, ele promete proteção contra irritação, agressividade, histeria, nervosismo.
Ele promete transformar a pessoa numa pessoa calma, diga amém. Então muitas vezes, uma mãe pega o filho, pastor Vanderlei, porque o filho é o Jack Chamirim, quebra tudo, bate em todo mundo, aquele negócio todo lá. Falei, não, é uma coisa que esse menino aí, ó, não tem jeito. Aí leva para tomar um passe, ou para qualquer outra situação. Ao chegar lá, ele toma um copinho de água fluida. Quem já tomou água fluida aqui? Hã? Não estou falando de água benta, estou falando de água fluida. Quem tomou? Que fala que vai limpar o teu corpo para receber. Olha isso aqui. Aí vem o giramundo. Vem o que vai transformar a pessoa calminha, calminha. Perguntei aí. Fica tão calmo que vai parar na BR como andarilho, girando o mundo. Você já viu um andarilho nervoso? O diabo cumpriu, falou que ia ficar calmo, ficou. Só que longe da casa, longe da família, sem esposa, sem tomar banho. Quem está entendendo? E qual que é a legalidade, além da água fluida, do benzimento e do passe, para esse demônio? Preste atenção. Tem alguém aqui que são filhos adotivos? Levanta a mão, você que é filho adotivo. O abandono dos pais biológicos dá uma legalidade para o giramundo, para que essa pessoa fique passando de casa em casa, de família em família, e isso vai reverberar na vida sentimental. Às vezes você vai ver uma mulher, uma moça que foi adotada, com 25 anos, ela já teve 4, 5, 6, 7, 10 relacionamentos. Homens com 20 anos, 25, que passaram por muitos relacionamentos, e a vida dele vira, por mais que os pais adotivos sejam cristãos, por mais que os pais sejam tementes a Deus, o que tem que ser feito em um processo de adoção? Eu tenho 4 casais que eu estou acompanhando, que estão aí a prestes de adotar um filho. Quando adota-se um filho, é necessário fazer uma oração, na verdade 2, a primeira renunciando todo estado de bastardia, e a segunda trazendo para dentro da aliança da família. E por falta de conhecimento muitas vezes não é feito. Aí, quem já ouviu uma história como essa aqui? Esse cara tinha que levantar a mão para o céu, que adotaram ele, ninguém queria ele, e agora ele é um problema na família. Quem já viu isso? Não foi feita esta oração, porque o conhecimento espiritual, infelizmente, nem todos têm, nem todos buscam, e nem todos crê. Tem pessoas que ouvem um estudo como esse e falam, nada a ver isso aí. Só que lá na frente o filho dele, o neto dele vai perecer. Fala para o irmão do seu lado, não há nada escondido que não há de ser revelado. Então muitas vezes, querido, quando há abandono dos pais biológico, há uma legalidade. Esses dias o pastor Wellington me mostrou um vídeo de um cara que não é cristão. Me fugiu o nome, pastor, aquele barbudinho que fala sobre paternidade. Fala o papo é pop, eu acho que é o papo é pop, não é isso? O pai é pop. Como que é o nome daquele cara, quem sabe? É isso aí, Marco, o que é do Kine? Marcos Pianger, querido, é um cara que, ele não é cristão, mas vale a pena você anotar e ver o vídeo dele. Chama o pai é pop. Ele fala sobre conceitos de paternidade. Querido, poucos pastores eu vejo falar com tanta propriedade acerca do assunto, como eu vejo esse homem falando de uma forma bem descontraída. É stand-up que ele faz? É stand-up, né? Palestras e tal. E o pastor Wellington me enviou esse vídeo. Eu assisti, compartilhei com a pastora Elisa. Vale a pena você ver. Quando um pai biológico abandona uma mãe grávida, dá também uma legalidade para o giramundo entrar. E em nome de Jesus, querido,
eu creio que tudo isso será quebrado hoje aqui. Diga amém. Preste atenção. Quem já ouviu casos de pessoas e famílias que sempre tem alguém desaparecido, sempre tem alguém sumido? Quem já viu? É normal em uma só família, irmão, sumir 3 pessoas? Desaparecer 3? É normal? Queridos, quando eu comecei a trabalhar na área de libertação, pensa um cara que foi até Pernambuco, eu fui para rascunhar toda a minha herança geracional. Eu levei a minha mãe, nós fomos em uma cidadezinha chamada Paudalho. Cidadezinha, irmão, longe demais. Eu fui conhecer toda a família, a 4ª, 5ª geração, para mapear tudo, porque eu tenho uma preocupação com a Ana Laura, com a Águida e com a Ana Gabriele, diga amém. E quando você começa a entender do assunto, e ter as revelações de Deus, você leva isso muito a sério. E nos últimos 4 anos, eu tenho estudado muito sobre isso. Entenda, só que eu atendi que família aqui, que 4 pessoas na família, irmãos, desapareceu, sumiu. É normal? E eu puxando toda a minha família, não tem ninguém desaparecido, ninguém sumido. Quem morreu sabe onde foi enterrado. Querido, e o que faz isso é o giramundo. Diga amém. Ele promete tranquilidade, paz, segurança. A pessoa vai ser zen, vai ser calma. Cadê as mulheres? Levanta a mão as mulheres casadas. Você que quer que teu marido fique calmo, cuidado para ele não sumir, viu? Amém? É melhor orar para Deus acalmar ele, amém? Queridos, e nisso, eu concluo hoje a aula sobre os caboclos, diga amém.